se alguém vai gravar isso aqui, Começou agora. Comecei a gravação aqui, já tá você projetando o está gravando slide pelos e o slides? chat. Aham, o slide tá em evidência. Ah, pô, que bom. Pelo menos pela primeira vez teremos os slides. Então, galera do YouTube, sim, eu fazia slides. Só que o nosso time, né, a gente demitiu o Sempre teve, antigo né? produtor, né, porque ele não estava gravando os slides. Ele foi demitido e foi substituído por uma AI. Então, gente, esse aqui é o Forja Coach, como vocês já sabem, né? Graças a Deus é útil, porque eu tô cansado, 11 horas, são 11 horas da Uhum. noite aqui para mim, eu queria estar dormindo, mas estou aqui comprometido com compromisso, né? Então, como você já sabe, meu nome é Edgar, né? Eu sou escritor, então eu tenho esse livro aqui, Leia Durante a Daily, que é para ler durante a Daily. É um livro de reflexões, fala muito sobre o mercado, é uma visão um pouco mais lúdica e realista do mercado. Recomendo muita leitura. Você pode ler escaneando esse QR Code que está aqui no slide. Eu lancei um livro novo, na verdade não é um livro, é um pocketzinho e ele tá de graça no Substack, né? Então você também pode escanear esse QR Code e ler esse livro. Eu escrevi porque o Leia Durante a Daily era um livro que dá muita bordoada em muita coisa do mercado, mas é muito restrito, tem uma linguagem muito restrita para as pessoas da TI. Então eu resolvi escrever esse, que aí eu resolvi ser mais inclusivo. Então agora eu consigo dar bordoada e todo mundo entende da mesma forma. Então esse livro aqui foi o último que eu escrevi, é um livro pequeno, então vale muito a pena ler, mas ele é um pouco desconfortável. Eu sou career coach ou mentor de carreira, né, na Entrevista Real, a empresa que eu fundei, onde só tem eu mesmo. Você pode saber mais escaneando esse QR Code ou acessando edgarberlin.com, né? Vou dar um tempinho para a galera do YouTube escanear. E vocês também podem se conectar comigo no LinkedIn, né, para esse QR Code. Né, o QR Code é muito prático. Então, hoje nós vamos falar sobre o jogo invisível do mercado. Nós vamos navegar por águas perigosas hoje. Principalmente eu vou navegar. Por quê? Porque eu vou falar sobre coisas que vocês vão ter que ter um pouco de cuidado quando vocês começarem a ouvi-las. Porque nem tudo que eu vou falar é verdade, 100%. Porque para ser verdade tem que ser 100%. E sim, existem casos onde o que eu vou falar aqui não é verdade. Mas a maioria é. Então, eu peço para vocês que vão ouvir essa conversa hoje que tenham um pouco de critério e ouçam para ficar espertos, não para achar que agora tudo desabou, né? Então são águas perigosas. Isso aqui, muitas empresas não gostam quando as pessoas falam isso, principalmente da empresa delas, né? Então, sem mais delongas, né? Eu vou falar sobre a primeira coisa que eu acho que eu aprendi a duras penas. O mercado não se importa com você. Porque o mercado, cara, ele é frio e você é útil enquanto você resolve o problema. No dia que você não resolver mais problema, você vai ser substituído por outra pessoa. Essa lealdade que as pessoas falam de ser leal à empresa fica muito bonito no discurso, mas na prática é uma transação. Uma relação de emprego nada mais é do que uma transação bidirecional, onde um lado te oferece algo e o outro lado oferece algo em troca. Então, quando você entra numa empresa, a empresa tem uma demanda e você tem a skill para satisfazer aquela demanda, né? Então, vocês vão fazer uma transação. A empresa vai te pagar um salário e vai te oferecer todo o ambiente para você poder executar o seu trabalho,
e você, em contrapartida, vai executar o trabalho que a empresa precisa em troca de um saco de dinheiro no fim do mês. Isso é o trabalho. Trabalho não é família, trabalho não são seus amigos, trabalho não é nada além de trabalho. Então, assim, se preocupem com empresas que gostam de passar uma impressão de que é mais do que trabalho, sabe? Que aqui é família. Corram de empresas assim, que geralmente são empresas tóxicas tentando mascarar a verdade. Então, dito isso, qual é a estratégia? Tenta sempre ter opções abertas. Sempre tenta ter um currículo atualizado, uma rede de contatos ativa, contatos para fora da empresa. Tenta usar períodos de estabilidade, cara, para você se qualificar, não só para relaxar. E trabalha como se você pudesse sair amanhã, sem drama nenhum. Então, assim, eu lembro que uma vez eu estava com uma conversa com alguém aqui no Discord, que a pessoa estava, eu vou sair, mas eu estou preocupado que eu vou sair num momento ruim. E eu devolvi a pergunta, tá, mas e se a empresa precisasse te demitir amanhã, você acha que eles iam hesitar? Então fica aí a reflexão. Eu vou tentar correr com a apresentação e vocês podem fazer perguntas no final ou me interromper, né? E comunicação direta, isso é do anterior. Isso nem devia estar aqui, deixa eu apagar. Comunicação direta do último. Então, o que acontece? Qual é uma outra real do mercado? Relação vence competência, né? Porque assim, foi o que eu escrevi aqui no slide, né? Um profissional, às vezes, que é mediano, mas que almoça com o diretor, ele vai ter muito mais influência do que você. E isso, às vezes, pesa na hora de uma promoção. O que acontece, cara? Quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de um mercado de trabalho, cara, a gente não fala só de capacidade técnica. A gente que é mais velho, a gente costuma ser muito incisivo com, cara, a sua stack é irrelevante. O código que você escreve é irrelevante. O que você está aprendendo, o quão cheio o seu GitHub é irrelevante em certos aspectos. O que importa mesmo, cara, é o que você faz com isso tudo, as relações que você constrói dentro da empresa. E isso às vezes fala mais alto do que só conhecimento técnico, né? Quem nunca viu um tech lead que às vezes você percebe que o conhecimento técnico dele não é lá essas coisas? Um gerente, alguém com um cargo mais alto que está ali sentado na mesa das pessoas grandes. Às vezes essa pessoa não tem o conhecimento técnico que muito desenvolvedor tem, mas essa pessoa tem relações, ela tem capital social. Então, assim, cara, o que você faz com isso? Né? Fica a pergunta. Cara, tenta participar de cafés, de canais informais, sabe? Tenta de vez em quando tomar um café com alguém, ir num evento interno, às vezes engajar um pouco no chat, sabe? Porque você precisa ser visto de alguma forma, né? Porque você tem que construir capital social, né? Você ajudar pessoas sem esperar muito retorno, mas de certa forma isso constrói capital social, né? E é sempre bom você escolher aliados, pessoas da empresa que sejam estratégicos, pessoas que abram portas, falem seu nome na reunião. E eu posso dar o meu exemplo. Quando eu entrei na Volvo, eu fiquei muito próximo do meu gerente. Não só por interesse, porque realmente ele é um cara gente boa. A gente sempre saía para almoçar junto.
quando apareceu um cargo para chapter lead, eu fui o primeiro nome que ele mandou. Eu tinha 1 ano de empresa. Claro que foi algo que cara, não tá no time agora, vamos deixar para depois. Mas eu já podia ser chapter lead. Então, relação é importante. É muito importante, na verdade. Então, é algo que é legal vocês pensarem a respeito. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Então, vamos Oi, embora. Quem Edgar, quiser eu perguntar. tenho, eu tenho Oi. uma dúvida. Tipo assim, eu entendo que às vezes você tentar trazer uma Seu interação. microfone está muito baixo, cara. Tá muito baixo? Peraí. Agora melhorou? Melhorou de certa forma. Tá. A minha pergunta é a seguinte: eu entendo que você tentar trazer uma interação dentro da empresa é interessante porque entra naquele âmbito do que quem não é visto não é lembrado. Mas Sim. até onde a gente pode ir numa interação a nível de não parecer que você tá sendo um babão, sabe? Tipo, o famoso vulgo babão, que é o cara que tá ali só pra encher o saco mesmo pra tentar ser promovido à custa de amizade. Cara, uma pergunta muito boa. Eu não tenho fórmula para isso. Eu vou te falar assim, eu no trabalho, eu sou uma pessoa muito fria. Eu não interajo com muitas pessoas, eu interajo com as pessoas certas. E eu costumo tentar abrir a boca quando eu tenho algo interessante para falar, sabe? E eu tento, assim, ser real. Quando alguém puxa um papo informal, assim, comigo, fala sobre alguma coisa que não me interessa, eu converso um pouco sobre o assunto e depois invento uma desculpa para ir embora. Né? Ah, cara, eu tenho que ter uma reunião daqui a pouco, eu tô meio ocupado, então valeu aí, tchau. Né? Eu acho que você tem que tentar também ser ter um pouco de bom senso e um pouco de filtro. Isso não é ensinado. Mas a questão toda a sua intenção tem que ser legítima. Não é só porque o mercado é um lugar que não se importa, não significa que você tem que ser assim. Eu acho que você pode construir algo bom sendo verdadeiro. Agora, é aquilo, né, cara? Você vai ficar construindo uma relação com as pessoas que não podem fazer absolutamente nada por você, você vai gastar força com isso. Às vezes, uma pessoa desinteressante que não fala nada que te interessa, você realmente vai se esforçar? Não vai, né? Agora, se é um gerente, se é alguém mais importante, às vezes vale o esforço. Mas sempre levando em consideração de, cara, ele vai perceber se eu estiver puxando o saco dele. É tentar ser honesto. Eu não tenho fórmula para isso, infelizmente. Se eu tivesse, eu vendia, né? Mas eu não tenho, infelizmente. Mas esse assunto é para puxar algo muito importante que eu falei, acho que na primeira edição. Quem entra na TI achando que só vai trabalhar com máquina tá absurdamente enganado. Capital social fala muito mais alto e quando ele vem aliado com competência técnica, meu irmão, não tem como não dar certo. Se você é competente tecnicamente, você entrega o que você promete, você entrega. Você faz tudo que a gente conversou na aula 2. Na aula, não, na conversa de número 2. Cara, e você tem capital social, mano, você vai crescer. Não tem como você não crescer. A não ser que a empresa não tenha para onde você crescer. Né? Então, foi o que a gente estava falando é, em outras conversas, que invisível é igual a irrelevante. Se ninguém sabe que você existe, você é irrelevante no jogo todo, sabe? Muita gente tem aquela coisa de ser humildão. Não, eu sou humilde, eu dou crédito pro time. Não, isso aqui foi um trabalho do time. Não, por mais que você se arrebentou todo, né? Você carregou tudo. Não, não, eu sou humilde.
E assim, para mim, essa humildade, assim, usado como essa desculpa para não aparecer, é suicídio profissional, cara. Você tá matando a sua carreira, porque foi o que o Jonathan falou, quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, dado isso, é sempre importante você tentar compartilhar resultados, sabe, de forma objetiva. A gente entregou X em Y tempo, a gente resolveu esse problema, sabe? Você documentar a vitória, sabe, para usar em avaliação e promoção, sabe? Quando às vezes tiver aquela call com o gerente, alguma coisa, tenha isso documentado. Não, ó, poxa, foi entregue isso, foi entregue isso, foi entregue aquilo. Documenta as coisas, né? E assim, tenta engajar em discussões estratégicas também, não só técnicas. Muito desenvolvedor foge de conversa difícil. E, cara, acredita, decidir a arquitetura de um front-end, de um back-end, essa conversa é banal. Essa é uma conversa que você resolve em 20 minutos. Agora, você discutir estratégia, o que vai ser feito, por quê, como, quando, isso já é conversa de gente grande. E desenvolvedor não pode ficar correndo dessas conversas, não. Vocês têm que se envolver. Vocês têm que fazer parte. Isso é bom para vocês também, como profissionais. E é aquilo. Jogar o jogo é obrigatório. Porque assim, isso é algo que é muito vivo na minha carreira, sempre foi. Porque você não vai mudar as regras assim, quando você entra, você não vai mudar as coisas. Você tem que saber ler a sala. Você tem que saber quem manda, sabe? E como as pessoas jogam, como as pessoas se comportam. Quem nunca caiu no erro de entrar num time novo, você acabou de chegar na empresa, você chega, na primeira semana você já quer mudar tudo. E aí você ouve um não e você sai frustrado. Por quê? Você não leu a sala, foi garoto. Você não sabe quem manda lá. Quando você entra num projeto, alguém ali manda, e nem sempre é o chefe. Às vezes é um programador sênior que está lá, às vezes é um PO, às vezes é uma pessoa. Essa pessoa manda. E você não pode simplesmente chegar lá querendo mudar toda a pessoa, chegar, não, 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 pera aí, cara, calma aí, não é assim não, sabe? Então, assim, o que é o ideal? Entrou, tá num ambiente novo, cara, os 3 primeiros meses você vai ouvir mais, observar mais e falar menos, sabe? Você vai observar quem é que manda ali, como as decisões são tomadas. São tomadas por quem? Como? Sabe? Você tem que ser inteligente para você não ficar jogando palavras ao vento. Cara, toda vez que você tenta ir contra essa política, você tenta ir contra esse tratado que não é escrito, ele é verbal, você sai como é difícil trabalhar com esse cara. Esse é o feedback mais comum. É difícil trabalhar com esse cara. Então, assim, foi o que eu falei, você identificar quem é que manda ali naquele ambiente. Quem toma as decisões, quem é ouvido. Essa é a questão. Quem as pessoas ouvem? Quem aprova os PRs? E às vezes, eu acredito, já teve projeto que eu entrei, alguém abriu um pull request, eu ia lá, eu aprovava, a pessoa não completava o pull request, ela só aprovava quando aquele cara ia lá e aprovava. Aí a pessoa ia lá e fazia o merge. Para você ver como é que isso é vivo em muitos lugares do trabalho. E sempre tenta adaptar o seu discurso ao clima, né? Foi o que eu falei. Hoje eu sou uma pessoa que eu sou um pouco mais sóbria, um pouco mais fria. Por quê? Porque o ambiente que eu trabalho é assim. As pessoas são sóbrias, as pessoas são mais sérias, entendeu? Elas fazem brincadeira, às vezes eu faço brincadeiras, mas são coisas pontuais.
E eu vou dar um exemplo. Hoje eu estava conversando com o meu tech lead, eu fiz uma pergunta, uma diferença entre A ou B. Falei, cara, eu sempre me esqueço, você pode me esclarecer de novo? E aí ele esclareceu, não é. Eu brinquei com ele, cara, eu sempre me sinto idiota quando eu pergunto isso, porque quando eu pergunto eu lembro, eu digo, pelo amor de Deus, isso aqui é isso e aquilo é aquilo. E ele riu, mas é algo pontual. Mas no geral eu sou uma pessoa muito mais séria assim, no trabalho. É o que o ambiente pede. E, óbvio, sua saúde não é prioridade de ninguém. Eu vejo muita gente, principalmente no Brasil, que se mata devagar em nome do trabalho, né? A pessoa faz hora extra, a pessoa trabalha fim de semana, a pessoa faz tudo que a empresa quer, fala sim para tudo e daqui a pouco tá lá no LinkedIn reclamando de burnout, né? Tá fazendo terapia. Uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: se você quebrar, o projeto vai continuar sem você. Se você se afastar da empresa, a empresa vai continuar existindo sem você. E pior, o código que você escreveu, alguém vai sobrescrever. As decisões que você tomou, alguém vai questionar. Aquilo que você lutou para fazer acontecer, alguém vai dizer que não faz sentido. Então acredita, o mundo corporativo não precisa de você para funcionar. E nunca vai precisar, né? E você pode ter certeza que em 2 semanas depois que você sair, já vou ter esquecido sequer que você existiu. Então, assim, monitora sinais de sobrecarga e haja antes de você entrar em colapso. Se você perceber que o trabalho é desproporcional, você tem que agir antes. O que é agir antes, brother? Não sei. Não tem resposta. Fica a seu critério o que você vai fazer com isso. E assim, tente, faça o possível para definir limites. Horário, disponibilidade, negocia quando for necessário, aprende a negociar, sacou? E no fim, tenta ter renda, cara. Tenta ter dinheiro guardado. Porque tem vezes que a solução é sair. Não dá para continuar. Porque você quebrado, você não produz. Vamos ver, dar uma olhada aqui no chat que tem perguntas, né? Já faz tempo já que perguntaram, mas o Will comentou que eu trabalhei com um cara que era mediano para ruim como deve, mas sabia se vender bem, estava sempre andando com a diretoria, almoçando, happy hour, extremamente puxa-saco, funcionou, subiu para sênior, depois foi especialista, ficou 2 meses no cargo e foi demitido porque não conseguiu sustentar a posição e percebeu que ele não conseguia entregar quase nada. Pois é isso que o Will falou é uma verdade. Por isso que eu deixei muito claro que a sua capacidade técnica tem que andar junto com o seu capital social. E é uma coisa que eu ensino muito em mentoria, nas mentorias que eu ofereço. Você tem que sustentar o seu discurso. Não adianta você investir em capital social se você é incompetente. Torne-se competente primeiro. Então, assim, se eu fosse dar uma fórmula para isso, e se ela fosse 100% garantida, mas eu pudesse atestar uma certa confiabilidade, eu diria, cara, entrou numa empresa, começou essa carreira, sua carreira, primeira coisa, faça o simples. Em vez de você tentar ser consistentemente bom, seja bom em ser consistente. Entrega o necessário. Faça suas tarefas direito, no prazo, seja tenha uma comunicação boa. Quando você faz o básico bem, aí você sobe. Aí você começa
a jogar o outro jogo, quer tentar participar mais das decisões, tentar, sabe, se envolver mais em outras coisas. Aí você faz o que o amigo do Will falou. Começa a construir capital social, porque você já é seguro, né? Então, isso que o Will falou é uma verdade indigesta, mas é o que acontece, né? E eu preparei uma analogia, cara, porque no mercado, se eu fosse transformar o mercado em Game of Thrones, eu diria que a gente tem Lord Baelish ou Lord Tywin. Bom, quem nunca assistiu Game of Thrones não vai entender. Mas esses dois caras eu escolhi não foi à toa, porque são personagens da série que têm características muito fortes. Ambos têm poder, mas enquanto o Lord Baelish construiu algo do nada, ele entendeu que o jogo era informação, era conexões. O Tywin já construiu com resultado implacável. O Tywin era implacável. Ele não precisava subir a voz para impor respeito. E eu acho que no mercado, cara, o respeito você é construído com influência ou com resultado, cara, sabe? Se você não construir nenhuma das duas coisas, você vira um figurante, sabe? Então, assim, se você quiser ser um Lord Baelish na vida, invista em informação, networking, timing, né? E se você quiser ser um Tywin, que é o que eu prefiro pessoalmente, constrói uma reputação sólida, entrega de forma consistente, né? Preferencialmente, misture os dois. Construa influência, mas não antes de construir resultado. E a reflexão final aí que eu deixo para esse nosso encontro é que, assim, o mercado no fim das contas, é um tabuleiro de xadrez, né? Nem sempre alguém vai mover determinada peça, mas todas podem ser tiradas, né? E se você entender isso, cara, você vai jogar esse jogo com muito mais clareza, que é o que importa no fim das contas. E é isso aí. Aí agora é hora de dúvidas, comentários, questionamentos. Se alguém quer que eu volte a algum ponto, temos 32 minutos ainda. Ô Edgar, eu tenho uma pergunta. Tipo Sim. assim, imagina um cenário onde uma pessoa está iniciando ali na carreira e ela vai ter todos esses questionamentos, né? Sobre, o que que eu faço em relação a, tipo, crescer na minha carreira profissionalmente? Tipo, eu busco mais oportunidades, eu tento fazer mais network, eu tento entregar mais dentro da empresa, eu tento adquirir mais conhecimento técnico. E dentre essas várias perguntas, às vezes entra questionamento e, tipo assim, será se entregar mais é mais valioso, ou buscar mais conhecimento. E aí, se você pudesse dar uma dica, seria tipo, o quê? Não, tenta um meio termo ou tenta ser só consistente e tentar agregar valor e ao mesmo tempo estudar. Ou, por exemplo, se pegar a situação de uma pessoa que está entrando no mercado e ao mesmo tempo ela automaticamente não vai ter muito tempo para estudar, porque, por exemplo, ela precisa trabalhar muito em de repente mais de um emprego, porque ela tem dívidas altas, precisa sustentar mais a família, algo nesse tipo, e mais ou menos nessa pegada. O que você diria para uma pessoa que é mais ou menos esse perfil, para ela conseguir se alinhar no mercado e conseguir ser um bom profissional no futuro, né? Então, é uma pergunta longa, mas muito, muito pertinente. É assim, cara, é o que eu falo para todo mundo, não tem fórmula mágica. Não existe uma fórmula, algo que eu vou falar ou alguém vai falar que vai funcionar o tempo todo. Eu vou dizer o que eu acredito. Eu acho que, primeiro, capacidade técnica. Se você não tem tempo para estudar, para se capacitar, arruma.
Porque foi o que eu falei no primeiro slide, o mercado não se importa com seus problemas, sabe? Então, se você tem problema, resolve os seus problemas primeiro, ou se adapta. Mas a questão é, mano, você tem que se capacitar. E isso é responsabilidade sua, não da empresa. Existem empresas que oferecem treinamentos, oferecem recursos para você melhorar? Existem, mas isso não é garantido. No fim, quem tem que se capacitar é você. Agora, você tem que ser consistente. Você que está começando a carreira, a primeira coisa que você tem que buscar é consistência. Entregue o que você se propôs a entregar. Sabe? Você tem lá as suas tarefinhas lá no Gira, no Trello, no Azure DevOps, seja lá o que você usa, cumpra com essas tarefas, com excelência. Esse negócio de que júnior, eu sou júnior. Não. Júnior tem que ser tão excelente quanto um sênior. Tecnicamente falando, de capacidade técnica, um júnior e um sênior estão quase pau a pau. O que um sênior tem de diferente é maturidade, é vivência. Mas capacidade técnica, um júnior tem que estar no mesmo nível. E não tem desculpa, não tem história. Eu sou júnior, então eu apaguei o banco aqui, mas não. Não. Não pode, cara. Tira isso da sua cabeça. Um programador júnior é um profissional que passou por uma faculdade, passou por bootcamp, praticou, estudou, tem muitas horas aí de programação. Então, a questão toda é, você tem que ser consistente e tem que cumprir com o que você se propôs a. Depois, sim, você constrói uma rede de contato, você tenta, sabe, conversar com outras pessoas de outros negócios, com outras visões. E aí você constrói uma rede. Networking, cara, é a coisa mais importante que você vai ter na sua carreira, networking, sabe? Quando eu comecei a arrumar emprego, quando eu queria mudar de emprego, eu mandava um e-mail, meia dúzia de e-mail aí para uns amigos, para alguém aí, sabe? E às vezes eu me pego fazendo isso, cara. Vem um amigo, o marido da minha esposa, o marido aí de uma amiga da minha esposa, alguém aí falando que, Edgar, você conhece alguém que está querendo contratar o desenvolvedor? O que ele faz? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Começa a chacoalhar a árvore, cara, para indicar, né? Então, network é importante dentro e fora da empresa, mas não mais importante do que a sua capacidade técnica. Lembrando, você tem que sustentar o seu discurso. Se você faz e acontece no papel, você tem que fazer e acontecer mais ainda na prática. Vou te botar no vamos ver, né? Senão, meu amigo, você é só uma pessoa com a boca muito grande. Muito papo e pouco grave. Como diria o, um MC aí da vida aí. Alguém tem mais alguma pergunta, questionamento? Ou só quer falar alguma coisa mesmo? Edgar, boa tarde, tudo bem? Meu áudio tá bom? Como? Meu áudio tá bom? Tá, Tá meio ruim, né? Peraí. tá no nível aí bom aí. Tá aceitável. Tá meio estourado, mas acho que eu consigo te entender. Melhorou um pouco? Melhorou. Massa. Queria uma opinião sua, porque eu fiz faculdade, metade de uma faculdade, só que algum momento do meu estudo não foi para frente Cara, eu não consigo tirar nenhum projeto do papel. Eu sei que não é o motivo da live, mas eu queria muito aproveitar essa oportunidade para te perguntar isso. O que você me recomenda para sair dessa estagnação, desse medo de pegar um projeto e tirar do zero? Eu sei a sintaxe, eu tenho muito conhecimento teórico, mas a prática faltou muito. E aí toda vez que eu pego um projeto, ou ele é muito difícil de executar e eu acabo não conseguindo dar seguimento, ou ele é muito fácil a ponto de, tipo assim, tá, isso aqui eu sei fazer, tá ridículo.
Então, eu sei que parece até uma pergunta boa. Parece que a resposta é meio óbvia, tipo, é só, sei lá, e fazer um projeto. Mas eu ainda tô agarrado nessa dúvida tem um tempasso. Aí eu queria saber sua opinião. Me ocorreu dizer exatamente isso que você falou. Vai e faz o projeto. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Mas, assim, eu entendo essa questão, porque existe uma balança que ela é muito, muito complicada na TI. Principalmente quando você faz isso há muito tempo, que é o meu caso. Eu fico entediado muito fácil com as coisas. Mas eu entendo que eu sou um profissional e é isso que eu tenho que fazer. Então, acho que eu me vejo como um profissional. Programação não é meu hobby, é meu trabalho. Eu não amo Nossa, programar. Eu acho a programação um pé no saco. Mas eu faço porque é meu trabalho. E eu sou pago para fazer. Então, assim, eu acho que é uma questão de postura. Quando é algo muito simples, muito banal, mano, faz logo, porque tem que ser feito. É chato, cara, quebra o problema em etapas. Porque tem coisas que são fáceis, mas são chatas. Tipo, você fazer uma tela com um monte de campo, com aba. Porra, é um saco, cara, de fazer. Mas vai fazendo pouco a pouco, consistentemente, que uma hora vai acabar. Enfia na cabeça, massa. mano, eu tenho que fazer logo isso aqui ou ninguém vai fazer, né? Agora, quando algo é muito difícil, isso não é culpa sua. Isso é a nossa cabeça. Toda vez que a gente vê um desafio, a primeira coisa que acontece é a nossa amígdala apitar e a gente querer correr da responsabilidade. Porque a gente está com medo, porque é desconfortável. Lá você Uhum. resolve aprender japonês. Você ouviu uma banda de K-pop e você, porra, vou aprender japonês. Começa a aprender, pô, mas é difícil. Ah, cara, acho que eu não preciso aprender japonês, não, e desiste. Porque é difícil. Então, quando algo é difícil, aí é o momento que você precisa ter clareza. Você tá, tudo bem, o problema é difícil, tá? Quais são os desafios aqui? É o que eu faço no meu dia a dia. Tá, beleza, o que que tem que ser feito? Isso aqui tá. Qual é o cenário hoje? O que que existe hoje? O que que a gente tem que fazer? Ah, beleza. Então a gente tem que sair daqui e agora tem que fazer isso. Beleza, onde é que eu vou mexer aqui? O que que eu preciso fazer? Sabe? E você vai construindo a solução, você vai quebrando o problema que é muito grande, tem um escopo muito aberto em problemas menores, que você consegue olhar com mais lucidez. Mas, resumindo tudo que eu falei, sente e faz. É a resposta mais honesta que eu posso te dar. A gente O que cai eu, nessa armadilha de querer estudar DDD, TDD, esses métodos de organização de projeto, e acaba não saindo do zero. Porque aí você estuda um tantão de teoria, aí na prática não consegue executar, sabe? Olha só, cara, eu vou até te falar um negócio em relação a isso. Foi bom você ter falado, cara. Porque existe uma falsa. Cara, quando a gente é foda, cara. Nossa cabeça, cara, é uma desgraça às vezes, cara. Porque às vezes a gente fica nesse negócio, a gente tem uma falsa sensação de progresso. É muito comum você ver as pessoas se organizando para fazer projeto. Eu acho muito lindo quando eu vejo a comunidade se organizando para fazer projeto. Eu sempre gosto de observar, porque as pessoas organizam repositório, organizam metodologia, não, organizam um Notion bonito, cheio de coisa para colocar documentação, escreve issue, mas código que é bom ninguém escreve. Você vê um monte de planejamento, mas você não vê software. Eu acho isso tem uma beleza um pouco poética quando eu vejo isso. Então, assim, tenta se blindar de progresso que não é progresso. Eu acho que você estudar TDD, você estudar conceito, isso é importante, mas na hora certa. Fazer projeto significa você escrever código e você tirar aquilo do papel e aquilo está funcionando, né? Se for para estudar, beleza. Agora eu vou estudar DDD e eu vou criar um projeto para aplicar o que eu estou estudando. Beleza. O código é irrelevante, você só está aplicando o que você aprendeu.
Mas isso não pode ser misturado a projeto. Eu sempre gosto de projeto pet project, eu sempre boto a seguinte fórmula: 70% de tudo que eu vou usar eu já domino, eu já sei. Os outros 30 são coisas que eu tenho uma noção ou coisas que eu realmente não sei, mas eu gostaria. Mas 70% da stack eu já domino. Porque pet project é para acontecer, sabe? Ô, Edgar, gostaria de complementar a tua resposta, ainda dando mais uma dica pro amigo Caio, que fez essa pergunta, que seria o seguinte: há não muito tempo eu passei por essa fase, né, de ainda não estar trabalhando, estar estudando, estar fazendo projeto e ter esse questionamento de, pô, esse projeto é muito simples a ponto de ser ridículo de eu tentar fazer, mas se eu for tentar fazer um maior, eu não consigo. Mas se eu pudesse dar uma dica, né, com base que eu passei há não muito tempo por essa fase, faz o projeto mesmo que simples e ridículo, mano. Às vezes você fazer, você pega insights de você conseguir construir, pensar em arquiteturas, realmente botar a mão na massa mesmo, porque se você não fizer nem os que são ridículos, esquece que os que são maiores, de escopo maior, você não vai fazer também, sabe? Então, tipo assim, você tem que partir de algum princípio, de algum ponto. Você tem que sair do ponto A para ir pro ponto B. Então, não fica nessa de pensar que, ah, eu só vou fazer se for um projeto maior. Esses que são pequenos. A ideia é fazer, mano, é botar a mão na massa, é fazer o código, sabe? E mesmo que você não se sinta orgulhoso de que, ah, esse projeto é ridículo de pequeno, é só não postar, mano. A ideia é praticar, é botar a mão no código e fazer. Se ele vai ficar É, bom, bonito e chamativo para as pessoas olhar e dizer uau, que projeto, aí é outra história, sabe? A ideia que eu tenho é essa. Eu fazia isso. Cara, foda-se se o projeto não é bonito, se ele não é grande, se as pessoas não vão dizer uau quando eles verem. Eu quero saber se eu tô praticando, se eu tô colocando o meu conhecimento em prática, sabe? Essa seria a sugestão que eu diria isso aí. se eu tivesse É isso voltando no aí. início, no caso, estando na sua posição, né? É isso aí. Cara, o Caio Emídio postou uma frase muito emblemática que eu falava muito quando eu gravava podcast. Programar e desenvolver software são coisas diferentes, sabe? Programar é uma atividade, fazer software é outra coisa. E é muito comum, assim, desenvolvedores muito jovens, muito inexperientes, né? Caírem na falácia de que algo bom é algo complexo. Acredita, quando você passa a olhar o valor do que você está fazendo, é muito mais interessante. Porque, acredita, às vezes o valor está numa coisa extremamente simples que você faz. Eu vou dar um exemplo que eu já dei nessa Forja Coach. Quando eu trabalhei na IKEA, eu agreguei um valor enorme para o time e para muitos stakeholders, simplesmente pegando um gráfico que era feito em D3, eu reescrevi o mesmo gráfico usando Plotly. Só. E isso criou um valor absurdo. Primeiro, que os desenvolvedores conheceram a ferramenta nova, mais fácil de usar, mais bonito e tinha muitos recursos que no D3 não tinha, você tinha que implementar o Plotly, já vinha com aquilo de graça, default, e a galera que usava o produto achou maravilhoso, cara. Maravilhoso. Nossa, cara, que gráfico lindo. Nossa, parabéns, cara. Pô, não sei o que, falaram meu nome. Não, Edgar que fez esse gráfico. Olha que gráfico lindo. O pessoal, nossa, esse gráfico ficou muito bom. Nossa, olha, eu consigo selecionar as coisas aqui. Às vezes o valor está em coisas pequenas, não em projetos faraônicos, cara. Tipo o SAP que fica 20 anos para implementar. Bom, vamos ver aqui Caio Emídio aqui, né, discorrendo sapiência. Você consegue desenvolver numa empresa possivelmente porque tem. Peraí, você consegue desenvolver numa empresa possivelmente porque tem um project manager quebrando aquilo em diversas tarefas menores. Tudo guiadinho. Escolher a tecnologia é só decidir qual martelo você vai bater, qual martelo você vai utilizar para bater, né? Então, sozinho,
o que você pode buscar fazer é gaste um bom tempo trabalhando, pensando em projetos, quebrando ele em tarefas e tarefas menores. Foi o que eu falei anteriormente, cara. Você pega um projeto muito grande, você quebra ele em tarefas pequenas. Alguém tem alguma pergunta relacionada à tarefa, à tarefa, ao conteúdo? Que isso foge um pouco, é muito pertinente, mas foge um pouco do que a gente estava conversando. Olha, eu tenho uma questão também, foge um pouquinho, mas que em um momento você falou sobre o tipo de conversa, né, que o pessoal discute muito sobre arquitetura e tal, isso é até, de certa forma, trivial, né, com o tempo. Mas você falou sobre que conversa de gente grande é sobre estratégias. E eu fiquei me perguntando que coisas seriam essas, que estratégias seriam essas? Por exemplo, você vai está sendo decidido. Deixa eu tentar pensar aqui. Por exemplo, está sendo decidido se determinada qual feature vai ser priorizada, qual vai ser feita, como, o que que vai envolver, sabe, esse trabalho. Aí vai precisar envolver outro time. Quem vai ficar responsável? Estratégia, sabe? É a Como estratégia produto e a nível negócio, de de certa forma. produto. Uhum, É estratégia a nível de produto, entendi. sabe? O produto, tipo assim, quando você. Foi o que o Emílio falou logo do início aqui do texto dele. Quando a tarefa tá lá no board para você fazer, antes disso, no início da cadeia, alguém pensou naquilo. Pensou por algum motivo. Ou a pessoa achou que seria uma boa ideia, ou ela ouviu alguém comentando, ou isso é uma necessidade real do cliente. Isso foi debatido, isso foi questionado, isso foi refinado. Teve reuniões e mais reuniões, trocas de e-mail, ligações, choro, ranger de dente, e isso foi virando histórias épicos até chegar lá no seu board. Quando chega no seu board, uma tarefa que está lá no seu board passou por muita coisa. Então, quando eu falo de você participar de conversas estratégicas, é você tentar sair do board e tentar entender como essas decisões são tomadas. Tentar ouvir, entender como é que, quem é que pede as coisas, quem é que define, quem é que dá as regras, como. Às vezes você tenta fazer parte disso. Às vezes você começa a fazer parte de algo que é maior. Você começa a ver como as decisões são tomadas, às vezes tentar fazer parte disso. Se você sentir que o time é certo. Às vezes, com o tempo, as pessoas vão começar a pedir a sua opinião. Por isso que é importante você saber ler a sala, você saber ler o ambiente, quem toma as decisões, e você tentar falar quando o que você vai falar é melhor do que o silêncio, sabe? Então, é isso que significa participar de conversas mais estratégicas. É o que vai antes do board. É abstrato, eu sei, mas é o que é. Não, entendi. Uhum. Comigo, na verdade, eu só recebo, faça essa feature. E eu vou definindo o que é que tem que ser feito para chegar nele. É isso aí, cara. Mas mesmo esse faça essa feature passou por algumas coisas, né? Quando eu falo que a coisa chegou no seu board, não significa que chegou lindo, cheiroso e super bem documentado. Às vezes chegou um ticket com o título e é isso aí. O resto você conecta os pontos e resolve, né? Então, bom, é isso. Esse é o post. Alguém tem mais algum comentário, mais alguma dúvida? Quer mandar um beijo para alguém? Nós estamos digitando, estamos vendo o chat. Ô Edgar, então, assim, uma coisa que estava rolando comigo na empresa atual, que é o quê?
Eu não tô ouvindo você Não. direito, cara. Baixo de novo minha voz? Seu microfone tá meio baixo. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Ou eu que tô ficando velho e surdo, cara. Tenta de novo aí. Eu tô ficando velho e surdo, Emílio, realmente, cara. Tá ouvindo agora? Nossa, agora sei. Pronto, vamos lá. O que acontece? Eu tava em processo de saio ou não saio da empresa, recebi uma proposta boa, joguei na mesa para o meu diretor, ele não deixou eu sair, ele cobriu a proposta. Então, para mim fez sentido ficar. E o que acontece? Meu gestor hoje, ele tá com muito produto acontecendo ao mesmo tempo e ele não tá conseguindo mais dar conta disso. E aí foram rolando algumas coisas. E tem um produto específico que eu vou ter que adquirir conhecimento suficiente para tocar a arquitetura dele, que é uma arquitetura serverless, coisas que eu nunca trabalhei antes, e desenhar algumas coisas e vai envolver mais de um produto. E os dois eu trabalho nele, mas vou ter que quebrar em partes. E aí tá tendo um problema que essa semana aconteceu o quê? Tava tendo um erro, aí tem um outro dev que era o cara que mexia nesse produto. Aí eu falei, se precisar de apoio, me fale. Aí o que ele mandou? Não quero seu apoio. Quero que você puxe o produto para você e o coordene. E aí depois a gente conversa sobre isso. Então, assim, provavelmente eu vou sair ali mais do só código e ter um produto que vai ser eu coordenando, sabe? E vou ter ali gente abaixo de mim para me dar apoio. Assim, em quais momentos eu preciso ser incisivo, em quais momentos eu preciso ser maleável nesse processo, sabe? Para fazer o produto andar de uma forma legal para todo mundo, sem ser aquele cara chato, tá ligado? A responsabilidade do projeto é de quem? Agora, provavelmente vai ser jogada para mim. Teve uma reunião com a diretoria, eu vou participar de reunião amanhã. Provavelmente. E aí eu Não vou meio que foi o virar o que o gestor do programador produto. disse. A responsabilidade é sua. Você tem Exato. alguma dúvida? É isso. Então, A você minha acha que você dúvida é tem o que ser quê? maleável? Pô, não faz sentido porque ainda ele é o gestor. Só que ele fala, toca para você. Então, assim, me posicionar de qual forma eu deixo de ser um subordinado dele, já que ele tá abrindo mão do produto, entendeu? Para ser o cara, não. Agora é meu, eu faço do meu jeito, tá ligado? Olha só, Iago, a liderança é um cargo cruel. Nem todo mundo tem estômago para ser líder, mas a questão é o seguinte: você liderar um projeto significa que a responsabilidade é sua e de mais ninguém. E você vai fazer o que for preciso para aquilo acontecer. Porque a responsabilidade é sua. Quando a gente fala a responsabilidade é sua, você vai ser cobrado se o resultado não vier. Isso significa que você não tem que ser maleável, você não tem que ficar sendo democrático. Democracia só funciona numa república e trabalho não é democracia, é resultado. Então, assim, briguinha de framework, briguinha de ego, isso não pode existir na sua liderança. É o que você está dizendo e ponto. É o que tem que ser feito e ponto. A não ser que você tenha pessoas do time que você confie a ponto de você entender que eu posso confiar nessa pessoa. Isso também faz parte de ser líder. Não significa que você vai ser super controlador e tem que ser tudo do seu jeito, você vai microgerenciar tudo. Também não é assim. Você tem que ter pessoas-chave para te apoiar. E você tem que definir quem são essas pessoas. Para elas apoiarem e fazerem a sua visão ser verdade, acontecer. Agora, você tem que deixar a regra clara. Se você quer responsabilidade, se você quer crescer, você tem que ser cascudo.
e não ficar sendo maleável. Foi o que eu falei na última aula, uma pergunta, se eu não me engano, foi do Raimundo. Ah, você fala sim para todo mundo, então você não pode ser líder. É isso aí. Líder permissivo não se cria. Então, assim, o que eu estou tentando te falar é, cara, se você tem a responsabilidade, se alguém já declarou isso, eu quero que você puxe esse projeto para você, significa que a responsabilidade é sua. Quem vai segurar o rojão é você. E você tem que ter isso muito, muito claro na sua cabeça. O que você vai fazer com isso eu não sei. Sinceramente, eu não gosto de ficar dando conselho, não. Mas a questão é, tenha isso em mente. A responsabilidade é sua e você tem que agarrar ela. Se você deixar as pessoas tomarem, tirarem isso de você, é complicado, né, cara? Nem todo mundo tem essa oportunidade. É É basicamente isso. isso. É Porque quando eu basicamente fui isso. sair da empresa, eu estava como gestor substituto de todos os projetos. Então, assim, tem uma camada de confiança já entre o diretor, o meu gestor e eu, sabe? E aí entrou clientes muito grande, então a demanda em alguns produtos está exigindo que quebre o time que era um em dois agora, sabe? E nessa quebra eu vou acabar subindo para gestão. Mas assim, não corri do cargo, mas estou com medo de não conseguir dar conta também por todo esse jogo de cintura, que não é mais técnico, é mais posicionar, conversar, saber o momento de você ser frio, saber o momento de você ser duro, saber o momento de você ser permissivo, sabe? Sim. E assim, tem uma pessoa que trabalha comigo que é muito meu amigo e eu não quero levar ele pro meu time para não entrar assim em amizade e profissional, sabe? Que ele é meu amigo fora da empresa. Tanto foi eu que coloquei ele na empresa. E eu quero, tipo, isolar ele para os outros produtos que eu não vou gerenciar e montar minha equipe meio que do zero ali, sabe? É, bom, se um amigo seu ficar bravo com você por causa disso, ele não era seu amigo, né? Mas, enfim, é, Não, é a gente tem porque que... tipo, já teve momentos que, por exemplo, quando eu estava como gestor, ele estava abaixo de mim, ele confundiu muito a amizade com o profissional. Ele deixou coisa sem entregar, deu mó rolo, sabe? Eu tive que cobrir a falta dele ali, porque, que nem você falou, a responsabilidade é sua. Eu não ia chegar para a diretoria, ó, eu não entreguei o que eu tinha prometido porque fulaninho não fez, sabe? Eu peguei o que fulaninho não fez, deixei pronto e deu assim, deu uma bronca nele, mas não ficou legal, sabe? Entendi. Então já sei como que é a pessoa, então eu vou evitar. Eu sei como é que é. Mas, enfim, cara, trabalho é trabalho, amizade é outra coisa. Amizade é fora da empresa. Mas, assim, eu acho que eu dei o recado, né, cara? Você tem a responsabilidade de gerenciar o projeto, de fazer acontecer. A questão é você ter pessoas no seu projeto que você possa confiar para fazer coisas que você talvez não tenha fôlego para fazer. Às vezes você tem aquele desenvolvedor que você sabe que pode cuidar da qualidade do código, de revisar o código, de definir a arquitetura, tomar decisões técnicas e te deixar ciente. E às vezes você conversa só você e ele. E aí ele, enfim, vocês dois filtram, divergem, e aí ele faz acontecer lá com o time. Então, assim, ser líder significa ter pessoas de confiança do seu lado e não tentar abraçar o mundo, né? Muita gente cai nessa armadilha. Não, agora eu sou o líder, então agora tudo passa por mim. Não. Você tem que ficar ciente de algumas coisas, tem que executar outras e tem que dizer não às vezes, na maioria das vezes. Ser líder é isso aí, né? E não abraçar o mundo. Mas, galera, obrigado aí para quem veio. A gente tem que liberar aí o cameraman, né, que está aí filmando. Espero, né, que esteja gravando ainda, não sei. Mas eu quero agradecer a todo mundo que apareceu nesses 3 eventos. Foi um evento muito legal. A gente aprendeu bastante coisa, discutimos bastante coisa.
Eu tentei manter a interação, sabe? Tentei envolver vocês na conversa, porque senão fica um assunto muito chato e muito rápido também. 6 minutos já é o tempo suficiente para falar tudo, né? Então, eu agradeço, né? Se você está vendo isso pelo YouTube, te agradeço também. Deixa o like, dá o joinha, se inscreve aí no canal, manda para os seus amigos, pega esse vídeo aí que você está vendo, manda no todos@sua empresa, né? Mas tome cuidado, porque esse terceiro vídeo eu não recomendo não, entendeu? Principalmente porque tem minha cara aqui. Então, empresário, você está vendo isso? Não é nada pessoal, são só negócios, tá bom? Então, um beijo aí para vocês. Pode parar a gravação.